Onde Nelly de Oxum vai conversar com a gente sobre as religiões de matriz africana, sobre o racismo religioso e sobre o Estado laico. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado, Norma. Estamos sempre à disposição para estar aqui contribuindo, falando um pouco sobre racismo religioso. Pois é, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você começou no grupo Mohan, que é o grupo de reintegração das pessoas com rancenias desde pequeno. Como é que foi? Foi uma experiência até inovadora, né? Por conta da experiência de viver com um historiador, né? Uma das pessoas que contribuiu muito com esse processo, até mesmo de aceitação das religiões de matriz africana, né? O Imar Batista, que é um pesquisador, historiador da cultura negra no Piauí, né? Ele foi uma pessoa acometida pelas rancenias, né? Na década de 50. E aí, a partir daí, a gente, né, convivendo e morando, né, na sua casa, com seus familiares e ali fazendo parte dessa família, né? O Imar também é uma das pessoas que fundador do grupo afrocultural Coisa de Negro. E aí depois você fundou a Associação Santuário Sagrado Pai João de Aruanda e o grupo de cultura Afro-Abá. Como foi a história? Falar um pouco do Santuário Sagrado Pai João de Aruanda é falar de quando se iniciou todo o processo do movimento de matriz africana no estado do Piauí. Em 2004, nasce o Santuário Sagrado Pai João de Aruanda no sentido, primeiro, de resgatar e valorizar a cultura dos povos de matriz africana. Primeiro, porque ali estava recém-iniciado, né, nas religiões de matriz africana. Foi iniciado em 2004, né, assim recém pela casa do Pai Adilto de Ançã, né, e logo em seguida fui para o Candomblé, também iniciado por Mãe Jaciara de Oxum, em Salvador, né, e a partir daí veio a questão do desejo de poder desenvolver algum trabalho com as religiões de matriz africana. Isso percebendo o quanto essas religiões sofriam, né? Fui prova disso porque em diversos espaços e locais eu fui discriminado, né? Por às vezes a própria sociedade, as pessoas não entenderem o que estava ocorrendo naquele momento comigo, até porque naquele primeiro momento eu não aceitava, né? Até porque a gente termina tendo algum desequilíbrio e a gente precisa equilibrar nessa energia espiritual. E até que isso fosse aceito por mim, foi necessário ter que compreender, e logo depois compreendido como lidar com o sagrado, com essa energia tão maravilhosa, eu precisaria também levar isso para o estado todo, como trabalhar essa ligação do sagrado com a sociedade, para que entenda que o sagrado ele é algo divino, né? Algo de todos e todas, e da mesma forma que você acredita no seu Deus, na sua religião, as pessoas precisarem entender que Deus é um só, a nossa forma de cultuação que é diferente. Uma das coisas que causa maior confusão é que o Estado é laico desde há muito tempo. E as pessoas fazem confusão porque uns acham que não deve nem falar em religião e nem abraçar nenhuma religião. E outros acham que só a sua religião é que deve ser incentivada pelo Estado. Fale sobre o Estado laico. Norma, falar de laicidade, né? Falar laicidade para o Estado, né, é uma questão bem conflituosa, né, hoje, principalmente quando se trata, né, de uma situação muito ligada à questão da laicidade, quando se trata especificamente, quando o Constituinte quis dizer, falar de laicidade, ele quis dizer que o Estado é de todos e todas, né, então independente de religião, mas nós sabemos que o Estado, né, tem religião, né, mas, de fato, a gente precisa fazer com que o Estado entenda que a laicidade ela vem, o Constituinte, quando ele, de fato, reconhece a laicidade, ele quis dizer que o Estado é para todos e todas. Então, a gente precisa, ao longo desse tempo, discutir com a sociedade o que é que se trata de laicidade. É a liberdade de crença, que você possa abraçar todas e todas, não que o Estado possa ter uma única religião. Mesmo sabendo que hoje o Brasil, né, o Estado brasileiro tem sua própria religião, que é a católica. Mas como lidar com tudo isso, precisamos discutir, né? Porque onde você vai nos espaços públicos e privados, você sempre vai ver um oratório, né? Mas você sempre vai ver lá um oratório muito ligado à questão das igrejas católicas, né? Com a imagem de um santo, de um crucifixo. Você vai, por exemplo, num tribunal de justiça, a primeira coisa que você vê acima da cabeça do juiz é um crucifixo.
Aí onde é que está a laicidade quando a gente se fala dessa liberdade, desse momento quando a gente tenta discutir com o Estado e falar dessa liberdade, laicidade, que o Estado deveria ser, né, um Estado para todos e todas, independente da sua religião. Onde é que eu me vejo, por exemplo, que sou do candomblé, da Umbanda? Então, nos espaços, por exemplo, de um espaço sagrado, de um espaço, por exemplo, do juiz, por exemplo, você vai lá no momento de uma audiência, deveria ter ali, por exemplo, um orixá. E quem? O orixá da justiça, que é Xangô, né? E assim por diante. Então, isso, se a gente fosse discutir religião, a gente teria que ter toda a simbologia das religiões ali, né, naquele espaço. E aí a gente percebe a dificuldade do Estado entender isso, das pessoas entenderem isso e como lidar com essa coisa. Então, aí está a divisão quando se trata de laicidade. Então, a gente precisa compreender que laicidade está para além disso. A gente precisa primeiro nos educar, respeitando o outro como ele é, né? Respeitando a decisão, respeitando a liberdade de culto, porque assim eu estou respeitando o seu espaço. Então, é para além disso que a gente vai discutir a questão constitucional do seu direito de ir e vir, mas do direito de cultuar o meu sagrado. Da mesma forma que eu rezo, que você me dê o direito de rezar, eu também tenho o direito de rezar e você também. Então, da minha forma, do meu jeito ou do seu jeito. É assim que a gente precisa aprender a lidar com a laicidade. O Estado estava nos recebendo de braços abertos para dialogar, para conversar, para se mantermos um país de paz.